Finalizando esse módulo, galera, vamos falar sobre a transesterificação, que é uma reação utilizada para transformar um éster e um álcool num novo éster e um novo álcool. Tá lá para você, ó. Um éster e um álcool geram um novo éster e um novo álcool, como nesse exemplo aqui, ó. Então você tem etanoato de metila, um éster, e etanol, e aí a gente vai fazer a reação entre eles. Muito bem, o que vai acontecer? Troque as partes alcoólicas aqui, ó. O OCH3 do éster pelo OCH2CH3 do álcool lá do etanol, certinho? Até enrolou a língua aí. Então é só trocar as partes alcoólicas. Trocou, você já vai saber qual que é o produto. Então você tem lá, ó, a substituição do OCH3 por OCH2CH3. Então a gente forma um novo éster, que é o etanoato de etila, e um novo álcool, que é o metanol. Antes a gente tinha etanol. Beleza? Mas você pode estar se perguntando, para que eu vou transformar um éster num outro éster? É uma boa pergunta, só que é o seguinte, você sabe que compostos diferentes têm aplicações diferentes, têm propriedades diferentes. Então, um éster que pode não ter uma utilidade muito grande para nós, pode passar a ter quando eu transformo ele num éster que me interessa mais. Como é o caso da produção do biodiesel. A produção de biodiesel se baseia na transesterificação. Um triglicerídeo ou um triacilglicerol, óleos ou gorduras, reagem com álcool, gerando um novo éster, que é o biodiesel, e um novo álcool, que é o glicerol. Então a gente teria como exemplo esse aqui, ó. Esse triacilglicerol aqui, esse triglicerídeo, que está sendo genérico, tá? Esse R vai representar uma cadeia orgânica, né, de carbonos e hidrogênios muito longa, para que ele seja, então, um éster derivado de ácido graxo, ok? Então, esse R é cadeia longa. Então, esse triglicerídeo, que são óleos ou gorduras, vão reagir com um álcool. No exemplo aqui eu coloquei o metanol, mas pode ser etanol também. E haverá, então, a formação de um novo éster, que é o biodiesel, e de glicerol, glicerina ou propanotriol, que é o novo álcool. Tudo bem? Então, a transesterificação é a reação utilizada para a produção do biodiesel. O que é o biodiesel? Está aqui no finalzinho. É um éster de cadeia longa, certo? Derivado de ácido graxo. Só que ele não é um triéster, como era o óleo e a gordura, certinho? Então, agora ele é um éster isolado. São 3 cadeias de ésteres isolados. Antes, lá na gordura ou no óleo, eles estavam presos, travados entre si, como você pode ver nessa estruturinha ali. Tranquilo? Belezinha? Muito bem. O que a gente pode usar para produzir o biodiesel? As matérias-primas são óleos vegetais ou gorduras animais e óleos e gorduras residuais, aqueles que sobram de frituras, etc. É muito mais fácil a gente usar os óleos vegetais, porque o ciclo para a produção de uma planta é muito mais rápido do que para produzir um animal, matar ele e tirar a gordura, certo? Não faz muito sentido. Então é muito mais utilizado os óleos vegetais. Então a gente poderia usar a semente de girassol, de pinhão, de amendoim, que quando você prensa sai uma grande quantidade de óleo vegetal. Também pode ser usado soja, babaçu, dendê. E no Brasil a gente usa muito mamona. Mamona dá em qualquer quintal, onde você passar tem mamona, certo? É muito fácil de cultivar, por isso a gente usa muito a mamona. Hoje tem grandes plantações de mamona especificamente para fazer o biodiesel, certinho? Beleza? Muito bem. Quais vantagens o biodiesel vai trazer para a gente? Ele traz independência de combustíveis fósseis, certo? Derivados do petróleo, por exemplo, gasolina, óleo diesel. A gente não precisa usar esse tipo de composto para gerar energia. A gente pode gerar energia de uma forma renovável, certo? Por quê? Porque eu vou lá, planto, seja lá o que for, faço biodiesel, utilizo esse negócio, posso plantar novamente para produzir mais biodiesel e assim vai. Beleza? Outra vantagem, ele reduz a emissão de CO2. Por quê? Porque o CO2 que ele vai emitir na sua combustão já está contado no ciclo do carbono. Para produzir o biodiesel, você não foi lá e colocou uma plantinha para crescer? Para essa planta crescer, ela tirou CO2 do ambiente para fazer a fotossíntese. Quando você vai, produz o biodiesel e queima esse biodiesel, você só está devolvendo o CO2 que você já retirou.
Então ele fica contado no ciclo, ele não fica aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera, fazendo com que haja então o aumento do efeito estufa, certo? Então ele é vantajoso nesse sentido. Além do que, ele é isento de derivados de enxofre. Os compostos que são derivados de combustíveis fósseis, eles têm uma grande quantidade de enxofre. Quando queimado nos motores dos carros, caminhões, ônibus e tal, esse enxofre é liberado para o ambiente na forma de SO2. O SO2 reage com o oxigênio do ar, vai a SO3, se dissolve na água da chuva e gera o H2SO4, ácido sulfúrico, causando o problema de chuva ácida. Então, tem muitas vantagens em se utilizar o biodiesel. Tem sido uma crescente a utilização desse biodiesel, tá? É que tem que ir adaptando os motores de carros, de caminhões, de ônibus para poder usar esse biodiesel. Tem que adaptar um pouquinho. Mas quem sabe, né, com o passar do tempo aí a gente acaba usando bastante esse biodiesel. E aí, que hora é agora? Hora do exercício, perfeito. Hora da gente ver se você conseguiu sedimentar os conceitos que foram falados, combinado? Se você quiser saber mais, ter o resumo teórico para acompanhar a aula, mais exercícios, listas de exercícios, tem o link abaixo aqui do site do Professor Marx. Dá uma passadinha lá depois dessa aula, combinado? Estamos de volta para resolver o videocício dado, que é esse aqui, ó. Ele fala aí da necessidade da gente encontrar alternativas para o uso do petróleo e que uma das alternativas é o biodiesel, que tem sido produzido a partir de óleos vegetais pela reação que ele deu aqui para a gente, ó. Então você tem aqui o óleo vegetal, que é um triglicerídeo, reagindo lá com etanol, que tem bastante no Brasil por causa da cana-de-açúcar, em meio de KOH, então uma base forte, produzindo glicerol, um álcool, e o biodiesel. Ele faz 3 afirmações e quer saber qual delas que está correta, ou quais estão corretas. Muito bem. Primeira, o biodiesel é uma mistura de monoalquil ésteres de cadeia longa derivados do etanol. Vamos pensar. Veja que a estrutura do óleo vegetal é bem parecida com o glicerol. Então, se a gente pegar aquele OCR1, OCR2, OCR3 e trocá-los por H, a gente faz o glicerol, percebeu? Entendeu o que eu fiz? Então, ó, se a gente tirar o OCR, seja 1, 2, 3, trocando por H, ele vai ser o glicerol. Ou seja, esse pedacinho junto com o etanol produz o biodiesel. Então, o que é o biodiesel? Ele vai ser um éster, certo? Derivado de quê? Desse OCR1 mais o álcool. Então, é um monoalquil éster, então éster de uma cadeia só, derivado do etanol. Verdade isso aqui. Belezinha? Então, lá no triglicerídeo, vou voltar aqui para você, ó. Lá no triglicerídeo, no óleo vegetal, o éster está preso naquela cadeia lá. Então, o triglicerídeo são triésteres. Quando eu faço a reação de transesterificação, eu quebro essas ligações e faço com que seja uma cadeia única. Então vamos formar 3 moléculas de um éster livre, certinho? Então 3 moléculas de éster. É o monoalquil éster que ele fala aí, derivado do etanol. Tranquilidade? Primeira afirmação, portanto, correta. Segunda afirmação. O biodiesel é formado por produtos em que R1, R2 e R3 são cadeias carbônicas saturadas. Vamos relembrar um pedacinho do texto aqui, ó. Ele fala lá, ó. No Brasil, o biodiesel tem sido obtido a partir de óleos vegetais. Óleos vegetais. Olha só. A gente pode ter como triglicerídeo óleos ou gorduras. Qual que é a diferença? Óleos são cadeias insaturadas e gorduras são cadeias saturadas. Olha a dica, ó. Vogal, vogal, consoante, consoante. Isso aí, ó. Óleo insaturada. Gordura saturada. Ele falou que no Brasil são produzidos a partir de óleos vegetais, ou seja, de ésteres que tenham cadeias insaturadas. E ele falou em cadeias saturadas. Então está errada essa afirmação. Beleza? Vamos para a terceira. Se ao invés do etanol
for empregado o metanol na reação, o produto será uma mistura de ácidos carboxílicos. Vamos relembrar a reação de transesterificação. Ó, éster A mais álcool A, éster B mais álcool B. Ou seja, um éster mais um álcool dá um novo éster e um novo álcool. Não tem essa de formar ácido carboxílico. Na transesterificação, um éster se torna outro éster. Certinho? Não vai haver hidrólise do éster ali. Beleza? Então, tá errada essa afirmação também. Então, só a primeira está certa. Resposta A para esse videocício. Finalizamos mais uma etapa juntos. Grande abraço, muito legal você ter ficado aqui. Não se esqueça, inscreva-se, dê o joinha e a gente se vê num próximo vídeo. Goodbye, como eles dizem lá.